Parte 2. Então, galera, uma outra questão importante diz respeito a essa arquitetura que está aqui na cidade, que vocês estão vendo, na cidade de Zigurates, é também com relação ao formato das casas. Nós em Dáquila há muitos anos estamos estudando, estamos percebendo e está todo mundo vendo atualmente que o nosso mundo está mudando. Então, todos estão percebendo que nós estamos tendo alterações climáticas, mas na visão de Dáquila, essas alterações não dizem respeito à ação do ser humano. Não é o ser humano que está provocando esse tipo de alteração. Essa alteração ela é cíclica, ela já ocorreu no passado e agora ela está voltando a acontecer e ela vai passar por um período que ela vai intensificar bastante. A cada 3 meses, 6 meses, ela vai estar aumentando cada vez mais. Está todo mundo vendo, por exemplo, enchente no Saara, né? Lá nos Emirados, lá o camelo se afogando, né? Então o sertão virando mar, o mar virando sertão, está todo mundo percebendo esse tipo de coisa. Então nós estamos conscientes dessas mudanças e um dos pré-requisitos dessas residências são que também o formato arredondado é um formato aerodinâmico que não oferece resistência a ventos. Então essa estrutura, essa arquitetura, ela é capaz de resistir a ventos de mais de 300 km por hora. Então, inclusive, a gente já pôde verificar na prática, nós tivemos recentemente ventos aqui na ordem de 100, 100 e poucos km por hora, onde chegou pertinho da categoria de furacão. Para vocês terem uma ideia, furacão, 120 km por hora já entra na categoria de furacão. E foi interessante porque aqui na região, Campo Grande, Corguinho, Rochedo, etc., a galera relatou inúmeros estragos, né, nas residências, telhado, posto de gasolina derrubado, etc. Em Zigurates, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Para não dizer que não aconteceu nada, a gente perdeu algumas árvores, algumas frutíferas aí que a gente tinha nos pomares, mas não passou disso, tá? Então nós estamos acompanhando, nós temos estação meteorológica aqui que está constantemente capturando esses dados aqui. Ela está integrada com as redes mundiais e outras estações, onde a gente faz também esse estudo da climatologia, da meteorologia, para poder acompanhar, né, esses eventos e aí está monitorando e está também alertando, orientando a população de formas como se proteger disso que é inevitável. Vai vir, vai aumentar, vai passar, ok? Não se preocupem, não é o fim do mundo. Tem pessoas que falam, aquelas casinhas, aquela cidade do fim do mundo. Não tem nada a ver com isso. O ano 2000 já passou. O ano 2012 que falaram, lembra? 2012. Primeiro foi o ano 2000, aí foi aquela boataria, aquele negócio, um monte de fake news, o mundo vai acabar. Gente, o mundo não vai acabar, beleza? Fiquem tranquilos. Só nós estudamos essas mudanças e trabalhamos para que as pessoas, a população esteja preparada adequadamente para enfrentar essas mudanças. E aí vamos fazer do limão uma limonada, perfeito? O que eu entendi é que vocês têm ligações com todo mundo, então... Exatamente. Um detalhe importante, Dáquila é hoje uma instituição internacional. Nós temos núcleos, uma pancada de países aí, e estamos expandindo cada vez mais. Então temos nos Emirados Árabes, na França, na Alemanha, Itália, Estados Unidos, Portugal, Espanha e por aí vai. Na América Latina muitos núcleos, Bolívia, temos representante aqui do núcleo da Bolívia e outros mais pela América Latina. E no Brasil temos núcleos praticamente em todas as capitais e estamos expandindo nessa questão da divulgação do conhecimento, desse conhecimento que a gente está pesquisando, principalmente o que diz respeito a essas mudanças, a essa energia diferenciada e o que vem pela frente aí que a gente precisa estar preparado. O professor o Chaves queria fazer uma pergunta? Isso, exatamente. A gente está aqui com um grupo de pessoas que estão fazendo visita. Posso apresentá-los? Isso, bora lá. Por mim, não tem problema nenhum. Vocês não vão cobrar direito de Não vão cobrar? Tô tranquilo. Tá então. certo, tá certo. Só eu que vou cobrar.
Posso fazer? Agora você falou no momento escalonado, o momento ele concluído. Qual a influência dele em relação aos outros monumentos antigos que estão espalhados pelo sistema Terra, que são as pirâmides do Egito, Maias, Incas, outras? Vamos lá. Vamos pegar esse mapa aqui para tentar. Então a pergunta dele: existe alguma ligação entre esse monumento e os análogos a esse monumento que a gente conhece? Existe no México, existe no Egito, existe em outras partes do mundo, no Iraque, etc. Monumentos que têm este formato, esse formato piramidal escalonado, e que muita gente que visitou esses monumentos fala que ao entrar percebe que tem algo diferente, tem uma energia diferente. A ciência estuda o formato piramidal, tem inclusive experimentos demonstrando que sob a influência da pirâmide coisas diferentes acontecem, alimento se conserva, feridas saram, tem uma série de coisas que já foi documentado, foi feito experimentos científicos e está demonstrado que algo diferente acontece quando você está sob a atuação, né, da energia que está dentro e fora desse tipo de monumento, tá? Então vamos tentar dar uma ideia. Lembra que eu falei do campo magnético? É chamado magnetosfera. Esse campo magnético ele é formado de linhas invisíveis, que é chamado de malha magnética do planeta. Todo campo magnético ele tem linhas de força, tá? Vamos usar como exemplo, vamos pegar aqui e fazer um exemplo. Vamos tomar aqui os meridianos e paralelos. Vamos fazer de conta que são as linhas do campo magnético. Elas não têm esse formato simétrico, né, que tem os meridianos e paralelos, mas vamos usar isso como elas são irregulares, conforme está aqui, ó, essas linhas aqui, e elas formam uma grande malha. Aqui não está demonstrado, esse mapa não demonstra isso, mas são linhas que se entrecruzam, tá? E nesses cruzamentos elas formam uma espécie de nó, por isso o nome malha, né? E o ponto central aqui, onde nós estamos, é um nó dessa malha magnética. Então, o que acontece? Existem essas linhas invisíveis que se interconectam, tá? E nós descobrimos que essas linhas, elas estão, óbvio, pelo planeta inteiro, e elas, inclusive, elas estão distribuídas em terra, na superfície da terra, por caminhos, por estradas, que a gente identificou, por exemplo, aqui no Brasil, é conhecido como o caminho de Piabiru. E por incrível que pareça, esses caminhos, essas estradas, eles estão relacionados com essa malha magnética, com essas linhas de força invisíveis. Por exemplo, na Espanha, esse caminho tem um outro nome, é conhecido como o Caminho de Santiago de Compostela, onde as pessoas que trilham esse caminho, elas relatam que elas têm experiências diferenciadas, onde elas sentem coisas, veem coisas, ouvem coisas que não fazem parte daquela realidade tradicional que elas estão acostumadas. E aqui não é diferente, só que aqui ainda é muito mais forte. No epicentro aqui é muito mais forte. Então o que acontece? Essas linhas de campo, elas estão interligadas. E a gente percebeu também que seguindo esses caminhos, coincidentemente, você encontra nesses nós dessa malha, você encontra outros monumentos escalonados. No México, no Peru, no Egito, na Indonésia, no fundo do mar, e uma série de outros que nós estamos descobrindo sob a floresta amazônica, tá? Atentem para esse nome, Ratanabá, pesquisem, pesquisem na internet, @ratanabá.oficial, tá? É o nosso canal no Instagram, onde a gente fez uma grande descoberta no que diz respeito a esse caminho, a essa malha eletromagnética que coincidiu com a descoberta da cidade perdida de Ratanabá, famoso Eldorado, Cidade Z,
alvo da pesquisa do Coronel Fawcett e de outros exploradores que aqui vieram há muito tempo atrás em busca dessa cidade mítica. Dáquila descobriu essa cidade entendendo o funcionamento dessa malha magnética. Tá? Agora, respondendo a pergunta do Chaves, a gente percebeu que quando você tem um elemento que você começa a trabalhar essa energia, você potencializa, você pode transmitir ela, você consegue daí interligar essa energia, transferir essa energia por esses caminhos e automaticamente eles estão todos interligados. Então, o nosso epicentro aqui de energia, de uma forma ou de outra, ele está interligado com o Egito, ele está interligado com o México, ele está interligado com uma série de outros locais, com o Iraque, com Turquia, uma série de outros lugares, está tudo interligado. Sempre saindo daqui. Não necessariamente, agora sim saindo daqui, mas no passado já saiu do Egito, já saiu do México, já houve essa, vamos dizer assim, geração de energia, essa conexão energética a partir destes monumentos no passado. E para isso agora a função deste novo monumento, que é um monumento tecnológico, ele tem várias funções, inclusive uma das funções é trabalhar como se fosse uma usina, tá? Uma espécie de usina, que vai gerar uma energia diferenciada, que vai interconectar todos esses pontos dessa malha. Mas poderia-se dizer que as outras pirâmides não têm mais energia? Elas estão, vamos dizer assim, momentaneamente desligadas. E a partir dessa liga-se todos. Por quê? Porque o vórtice principal não está mais sobre elas. Num dado momento da história, no passado muito longínquo, inclusive as datas que dão desses monumentos não são corretas, não estão corretas. Saqqara, por exemplo, no Egito, que é um monumento com essa mesma estrutura, é muito mais antigo do que a nossa história, do que a nossa ciência fala. Tá? Então, Dáquila também se debruça sobre esse tipo de pesquisa da história, da arqueologia, da antropologia, e onde a gente está levantando algumas descobertas que demonstram isso que eu estou falando. A história que foi trazida para nós, ela não é exatamente o que está sendo contado para nós, é diferente. Tem alguma coisa que mudou, escondeu. A gente sabe disso, mas não é alvo agora para essa terá que conversa. ser reescrito, então. Nós vamos ter que, em um outro momento, se debruçar sobre essa questão. Eu quero deixar claro, pessoal, vocês quiserem fazer pergunta, desculpe, não é só eu aqui, né? Fiquem à vontade. As ordens. Muito obrigado, Marcos. Valeu. A gente vai continuar aqui. Não, tranquilo. Tá? Mais 2 minutos aqui, a parte 2. Seguidores da RDK, obrigado por estar com a gente aí. Alguma... eu acho que eu respondi a pergunta do Chaves, né? Então, da interligação, né? dessa energia, no caso, né? Com o mundo inteiro, e que são como se fosse, vamos dizer assim, esses prédios são como se fossem usinas, tá? De energia, só que eles vão gerar energia diferente. Não é a energia que a gente conhece, né, energia elétrica e tal. Até vai ter também a questão da energia elétrica, mas aí é um outro pulo do gato, é uma outra situação para uma outra conversa. É para daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco. Então. Isso.